Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai amado, nós queremos colocar a vida do nosso pastor Gilberto diante do altar, pedir ao Senhor, a Deus, Pai, que o Senhor revista, Pai querido, da sua autoridade, Pai, em nome de Jesus, para que a partir do momento que ele abrir a boca, Senhor, para liberar a sua palavra nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que o inferno seja confrontado e essa palavra penetre profundamente nos nossos corações. Amém. Gerando mudança, gerando transformação em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa, Senhor, o teu servo com ousadia, com intrepidez, Pai, em nome de Jesus. Senhor, e que a revelação da tua palavra, o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, Pai amado, se manifeste através da vida do teu servo, Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa usá-lo, Pai amado, como boca profética neste lugar, para as nossas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós paralisamos agora todo espírito de confusão, toda dispersão, na autoridade do poder do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Deus. Deixa, Senhor. É muito difícil falar, mas não sou eu que falo, é o nosso Deus. E o Senhor me coloca em cada uma. Mas veja, eu vou tentar ser claro, porque a gente, durante os dias, nós lemos, vemos, ouvimos. Mas um dia eu estava lá lendo a Bíblia e o Senhor começou a falar comigo como eu sou, de que maneira eu ajo. Então, resumo da história, ele me levou em 3 livros. E o título da mensagem, grave bem, soberania de Deus. A soberania de Deus. É difícil, mas o Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, vai falar por mim, porque não sou eu que vou falar, é o próprio Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então, abra o livro, no livro de Salmos, 139. Eu não sei se foi Davi, se foi Asaf, não sei quem foi que escreveu. Mas esse salmo, ele fala de alguns aspectos. Não é completo, mas ele fala de alguns aspectos de como é o nosso Deus. E mais na frente, o Senhor Jesus, nosso Pai, ele diz como ele e de que maneira ele fala com o homem. E lá na frente, no livro de Hebreus, ele diz, quando o homem não me ouve, é assim que eu faço. Então, se você abrir Salmo 139, primeiro aspecto de Deus. Deus, obrigado, que o Senhor guardou as casas, guardou os filhos, guardou os negócios, os bens, guardou essa rua, essa cidade, esse país e esse planeta. Dirija essa mensagem em nome de Jesus. Primeiro aspecto de Deus que eu vou falar aqui é sobre ele conhece, ele sabe, ele tem onisciência das coisas, ele conhece tudo. Adonai, tu me provaste
e me conheces. Então não adianta você correr de Deus, porque Ele te conhece. O livro de Jeremias diz: quando eu me formei, quando o Senhor me formou, do esperma do meu pai, do óvulo da minha mãe, dali eu nasci. Sabes quando me assento e quando me levanto. Olha só, quando você deita na cama, quando você senta para tomar café e quando você se levanta. Quando você senta no banco do seu carro, senta no banco do ônibus, senta na mesa do teu escritório, Deus sabe tudo. Olha só. Sabe tudo. De longe discernes minhas inclinações. Então, tudo que você está fazendo, o nosso Deus, Ele está monitorando você. O que você está pensando, aquilo que vai no seu coração, todas as coisas, Ele conhece. Ele sabe porque Ele é o seu Criador. Ele diz aqui: examinas minhas atividades diárias. É aquilo que eu falei. Ele examina tudo. Ele vasculha, ele passa o scanner em tudo que você faz. Desde a hora que você vai ao banheiro, até a hora que você à noite escova os seus dentes para dormir. Ele sabe tudo. E por que você está se escondendo de Deus? Então, o Senhor está familiarizado com todos os meus caminhos, que antes que eu fale uma só palavra, Adonai, tu já sabes tudo sobre ela. Então, se você tem alguma coisa, pensa em abrir a boca, pensa em falar alguma coisa, pensa em brigar com alguém, pensa em ofender alguém, ele já sabe o que você vai fazer. Ele já sabe o que você vai fazer. Olha aqui mais que ele fala. Tu me tens guarnecido tanto por trás quanto pela frente. Estende a tua mão sobre mim. Salmo 91. Salmo 91. Aquele que acampa sobre as asas do Altíssimo. Viu? Peste que voa, meio-dia, assolação, o Senhor te guarda. Ele está dizendo aqui que Ele te guarda. Então por que você está nervoso? Por que você está aflito? Hã? Por quê? Acabou o dinheiro na conta? E daí? E daí que acabou o dinheiro? Você tem um pai. Você tem um pai. Tiraram as tuas coisas? Daí? Você tem um pai. Estão querendo te rebaixar? E daí? Você tem um pai. Você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim. É elevado demais para que eu alcance. É aquilo que Jeremias fala. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Os caminhos de Deus são mais elevados. Ei! Quando você acha que é assim que eu vou fazer, Deus, Ele fala o seguinte: eu tenho caminhos melhores do que esse. Que você, na sua pequenez, está pensando. Entendeu como é que é? Jeremias conhecia Deus. Davi conhecia Deus. Por que se fala tanto em Davi? Por quê? Ele foi um dos que chegou mais perto de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Ele que chegou mais perto. Outra coisa, vamos falar de Deus. Espera aí. Ele está em todo lugar. Além de ele te conhecer, ele está em todo lugar. Olha bem. Para onde escaparei do teu espírito? Para onde fugirei de tua presença? Não existe lugar na face da terra que você possa se esconder de Deus. Sabia disso? Não existe lugar. Não existe. Se subo ao céu, tu lá está. Se me deito no inferno, também lá está. Ei, que é isso? Então Deus é dono do inferno? Foi Ele que criou. Foi Ele que criou. Se eu vou com as asas da alvorada e pouso além do mar. Se eu vou lá para os Andes, me escondo lá, falando, não quero mais saber de ninguém. Fui abandonado. Ele está lá, soprando aquele vento frio na tua orelha. Lembra? Moisés queria ver Deus. Queria ver Deus. Aí que Deus falou para ele. Eu vou passar de lado assim, ó. Só o brilho. Meu brilho você vai poder ver. Moisés queria ver Deus. Não podia. Se ele vê Deus, ele morre. Ele passou só na fresta desse prédio. Nós, hoje, achamos que Deus está aqui do nosso lado assim. Não, Ele é incomparável. Diz o livro de Crônicas que a grandeza de Deus não se compara aos terrenos. Os céus, além dos céus, pode conter o próprio Deus. Então você vê que a terra diz que é o estrado dos pés do Senhor. Ei, você está fazendo Deus muito pequeno. Você está fazendo Deus muito pequeno. E olha, eu pensei essa semana, Senhor, como é essa história de tempo? Como é que funciona isso? É simples. Pega uma formiga, ande 1 quilômetro e peça para uma formiga andar 1 quilômetro. Quem demora mais? Quem demora mais? Uma comparação bem relaxada. Mas é assim que funciona o tempo de Deus e o nosso tempo. Você chega primeiro 1 quilômetro, né? A formiga demora muito mais. Então, Deus, Ele é adimensional. Ele tem todos os tamanhos. Ele está presente em tudo. Então, eu achei mais uma propriedade de Deus. Deus é adimensional. Não existe dimensão para Ele. Não existe dimensão para Deus. Amém, queridos? Então, se você quer que Deus realize aquilo que você tenha vontade, Ele não realiza, sabe por quê? Porque a tua vontade está ocupando o lugar de Deus. Deus tem que estar no lugar da tua vontade. A tua vontade é querer ser como Deus. Aí Ele vai realizar. Viu? Olha só. Se eu disser que as trevas me cerquem, que a luz à minha volta seja noite, ainda assim trevas como essas
não são tão escuras para ti. Pelo contrário, a noite é tão clara quanto o dia, e as trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. A gente que tem medo do escuro, né? Se eu fosse você, não teria mais medo. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Viu? Ele está no escuro. Ele está ali na boca do vulcão. Você não pode nem chegar perto, ele está lá. Esse é Deus. Esse é... Ó, que mais? Poder de Deus. Vou falar aqui um pouco. O salmista está dizendo sobre o poder de Deus. Olha o tamanho do poder de Deus. Pois formaste o mais íntimo do meu ser. Ou seja, todas as moléculas que existem no meu corpo e no seu corpo. Você já parou para pensar quantas moléculas existem no seu corpo? Não. Não? Deus sabe. Quantos fios de cabelo tem no seu corpo? Não é só aqui. O corpo todo tem cabelo. Quantos? Deus sabe. Olha só. Graças te dou, porque de modo assombroso. Não é de qualquer maneira, é do modo assombroso. A ciência. Eu falei um dia. O geneticista de Israel conseguiu descobrir que todas as células do ser humano têm um número. É 5, 3, 2. Ud, Re, Varre. É isso. Em todas as células do corpo humano existe um número. Esse número é hebraico. E esse número hebraico significa Ud, Re, Varre. Yavé. Yavé. Em hebraico significa Yavé. Em cada célula tem a chancela de Deus. O número de Deus. Ele descobriu faz uns 10 anos. Um geneticista de Israel. Então, Deus, ele quando nos criou, ele deixou lá a chancela dele. Então, você, olha só, você não pode falar, eu não quero Deus. Não adianta. Você sabe por quê? É que depois que você nasceu, você viveu uma vida, como lá diz o livro de Efésios 3, uma vida mundana, uma vida na carne. Você não conhecia Deus, nunca ouviu falar de Deus. Você achava que o mundo era isso que está aí. Pisa no outro, acaba com o outro, porque o que importa é eu. Eu quero crescer. Mas não é assim. Não é assim com Deus. Não é assim. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito. Maravilhosamente tuas obras são maravilhosas. E eu sei muito bem, meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando eu era formado em segredo. Tem um segredo aqui. Tem um segredo aqui. Olha o que Deus está falando. Quem sofre muito. Quem tem problemas de perdão. Ó, escuta isso. Escuta isso. Quem não perdoa. Quem guarda rancor. A palavra de Deus diz que até os meus ossos são apodrecidos. Mas eu digo mais. Dentro da estrutura óssea existe cavernas. Cavernas são redes que interligam da estrutura do osso. Então, quando você não perdoa uma certa pessoa, essas cadeias, elas vão
diminuindo e enfraquecendo. Significa que você é suscetível a qualquer queda e quebrar o osso do seu corpo. Há uma fragmentação dos ossos, entendeu? Você vai ficando frágil. Tem pessoas que eu conheço, quebram o osso assim do corpo com uma facilidade tremenda. Essas pessoas têm problemas com perdão. Não sabem perdoar. Então se eu fosse você, começa a liberar perdão, ó. Tá perdoado, perdoa. Faz como Estevão, morreu apedrejado, mas falou: Senhor, não imputa a eles este castigo. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, viu? Perdoa. Mas não é perdoar da boca para fora, da boca para dentro, para entrar aqui. Amém, queridos? Ó, tem mais aqui, o versículo 16. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, olhando lá dentro, mas em teu livro, todos, olha o que Deus diz aqui. Ele tem um livro que todos os teus dias já estão contados por Deus. E Ele sabe quando vai ser o dia do seu dia que você vai estar lá com Ele. Já está contado. Então não fica pedindo para Deus te levar, não, que na hora certa Ele te leva. Tá bom? Tá bom? Abre lá o livro de Jó. Abre lá o livro de Jó. Vou falar um pouquinho aqui. Ó como Deus fala contigo. Olha como é que Ele fala. Jó, ele estava passando num estreito bem... Deu para entender como é que é Deus? Isaías 40 também, se você quiser conhecer um pouco de Deus, está lá. Isaías 40. Nisto, porém, você está errado. Ele está dizendo para o cara... É o seguinte, Jó perdeu tudo. Aí apareceram 3 amigos para consolar Jó. E outra coisa... Eu fiquei muito feliz essa semana. Eu queria algo, porque a gente lê a Bíblia. Mas a maior preocupação das pessoas que leem a Bíblia é a cronologia das coisas. É o tempo. Porque antes de Jesus, as datas eram contadas regressivamente até chegar a 0, foi quando Jesus nasceu, e a partir de 0 começa a contar 1, 2, 3. Então, Davi, por exemplo, no tempo de Davi era 700 alguma coisa, diminuindo, 600, 500, diminuindo. Então, essa contagem na nossa cabeça faz muita confusão, muita gente faz essa confusão. E essa semana eu vi um fluxograma que mostra o tempo de Adão até Jesus. Um único quadro. E eu fiquei horas olhando aquilo. E depois eu falei: Deus, eu quero isso para mim. Aí o que eu fiz? Eu fotografei todas as passagens, como a gente é pequeno, né? Agora eu vou tentar montar para ver se fica certo. A Leandro viu. Leandro, vou conseguir. Olha só. Então, Deus está dizendo aqui, João 33, 12. Deus é maior do que qualquer mortal. Por que você contende com Ele? Por que você contende com Ele? Hein? Você mesmo. Você. Ele não justificará as suas palavras.
Deus fala uma vez, até mesmo duas. Olha agora como é que funciona o esquema com Deus. Em um sonho, ele fala com você. Em uma visão à noite, ele fala com você. Quando o sono cai, ele está dizendo sobre o povo, enquanto eles dormem, ou seja, está lá descansando em suas camas, ele abre o ouvido do povo, ou seja, ele abre o seu ouvido lá, mesmo você dormindo. Como é que pode isso? É Deus. E sela o assunto com um aviso. Ó, escute bem, isso aqui é verdadeiro, você tem que entender, que às vezes você vai ter isso, você não vai entender. Ele sela o assunto com um aviso. Então, se ele te der isso, para afastar a pessoa de sua ação. Então, se alguma coisa está prevista para acontecer com você, olha bem, Deus em um sonho, ele fala com você e afasta você daquele mal que poderia vir sobre a sua vida. E proteger o homem do orgulho. Preste bem atenção. De modo que ele se manterá longe da cova e de perecer pela espada. Ou seja, Deus está livrando você da morte. Ou de uma prisão. Então ele fala com você no sonho. Ele fala. Agora tem outra aqui. Esse livro é muito bonito. Quando na cama, ele também é divertido pela dor. Quando todos os seus ossos estão quebrados. Está vendo aí? De forma que ele detesta o pão, assim como as mais ricas comidas. Sua carne se consome até não se poder vê-las mais. Seus ossos apodrecem e se tornam visíveis. Sua alma se aproxima da cova e sua vida daqueles que trazem a morte. Mas vem aqui, Mas olha o que Deus está dizendo agora. Quando você achar que essa situação não tem mais volta, olha o que ele faz. Se há para ele um anjo, se ainda existe um anjo que te guarda, um mediador entre 1000, Deus diz que tem 1000 para liberar para você, que possa testemunhar a retidão do homem. Então, você pode ser testificado. Então Deus é gracioso, olha aí o que ele faz. Para com ele diz, liberte-o de descer a cova. Eu encontrei um resgate. Está vendo o que ele faz? Lá no 28. Deus me redimiu. 27. Olha aí. Aí você se redimiu com Deus e declara diante de todos, eu pequei. Então, amados, se você pecou, se você errou, declare diante de Deus. Pervertir o que era justo. Se você pecou, você errou algo. E você reconhece que nada ganhei com isso. Mas Deus me redimiu de ir para a cova. Agora minha vida vê a luz. Está vendo? Deus te resgatou do lamaçal do pecado. Deus realizará todas as coisas. 2 vezes, até mesmo 3 vezes, para com o homem, para trazê-lo de volta da cova. De modo que ele não possa desfrutar, de modo que ele possa desfrutar. Está vendo? Deus está te resgatando. Até, ele está te dando 3 chances. 3 chances. Se você pecou, levante-se.
Levante-se que Deus vai te redimir. Viu? Mas, eu prego rápido, já estou acabando. Mas eu tenho mais coisa para falar. Mas olha o que diz o livro de Hebreus. Então você conheceu Deus, você sabe como Ele é. Você sabe como Deus fala com você. Agora, se você é cabeção, cabeça dura, mente curta, não quer entender os procedimentos de Deus, vai lá no livro de Hebreus, capítulo 6, vê o que está escrito lá. Ó. Portanto, vamos no 4. 6:4. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. E experimentaram a bondade da palavra de Deus. E os poderes do mundo por vir. E caíram. É impossível renová-las para que abandonem o pecado, porque para si mesmos continuam a executar o Filho de Deus na estaca, desonrando-o publicamente. Agora escuta isso. Porque a terra que absorve chuvas frequentemente dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Você, cultivador, recebe uma bênção de Deus. Mas veja bem, se ela continuar produzindo espinhos e ervas daninhas, cultivar espinhos e ervas daninhas, falha no teste e está a ponto de ser amaldiçoada, por fim será queimada. Então a gente tem que, todo dia, você tem o Deus, Deus é o meu grande monitorador. Olha só, vamos lá. Porque Deus não é injusto. Versículo 10. Para se esquecer do trabalho e do amor que demonstraram por Ele no serviço prestado a favor de seu povo. E também no serviço presente. Entretanto, queremos de cada um de vocês mantenham a mesma diligência até o fim, quando na sua esperança for concretizada. Ela vai ser concretizada. Aquilo que você está esperando em Deus será concretizado. Porque o Deus está falando aqui. Viu? Não tenha dúvidas no seu coração que ela será concretizada. De modo que não se torne indolentes. Mas veja, Deus está dizendo para você não tratar essas coisas como de qualquer maneira, mas sejam imitadores daquele que, mediante a confiança e a paciência, recebe o que foi prometido. Mas aqui diz também que Deus fez sua promessa a Abraão. Jurou cumprir o que prometera. E por não ter ninguém maior que ele mesmo, por quem pudesse jurar, jurou por si mesmo e disse: certamente abençoarei você, e com certeza lhe darei muitos descendentes. Receba os seus descendentes. Receba. Então você conhece Deus, você sabe que Ele palpa toda obra,
É, Deus. E Ele fala com você. Mas Ele é justiça. Escute mais. E assim, depois de esperar pacientemente, o nosso pai Abraão fez isso. Viu a promessa ser cumprida. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E a confirmação de um juramento põe fim a toda disputa. Viu? A confirmação de um juramento põe fim a toda disputa. Portanto, quando Deus quis demonstrar de forma mais convincente o caráter imutável das suas intenções relativas a quem deveria receber o que prometera. Isso ele está falando com Abraão, mas é comigo e com você. Nós somos filhos de Abraão. De modo que, mediante duas coisas imutáveis das quais Deus não poderia mentir, nós que abandonamos tudo para nos firmarmos na esperança apresentada, fôssemos fortemente encorajados. Temos esta esperança como uma âncora, certa e segura para nós mesmos. Uma esperança que segue diretamente para o que estava no interior do véu, onde o predecessor entrou. Quem foi o predecessor? Jesus, Yeshua, que se tornou sumo sacerdote para sempre comparável a Melquisedeque. Quando Jesus entrou, rasgou-se o véu, e eu e você fomos agraciados com as bênçãos abundantes do Senhor para Abraão. E como nós somos filhos, apesar de sermos um diferente do outro, temos o mesmo Pai. Amém? Amém. Você entendeu o tamanho que é Deus? Então não fica preocupado. Não fica preocupado. Não fica preocupado, porque, olha, Ele trabalha. Ele trabalha. Mas, para Ele trabalhar, você tem que estar com o seu coração, como diz o crente, na dispensação do Senhor. Relaxa. Relaxa. E deixa Deus agir. Que Ele vai agir. Não adianta você levantar. Eu vou fazer. Porque Deus está demorando a executar. Não. Fique tranquilo. Viu? Você não viu sua mulher pregando, né? Perdeu. Viu? Quem não veio quinta-feira, perdeu. Pastorinha ali pregou. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. E Deus está entregando hoje. Fecho aqui. E Deus está entregando hoje para muitas pessoas. Ele está entregando assim, ó, um papel escrito. Está dizendo assim, autorizado. E quando vem de Cristo, é um papel amarelo. A letra é como se fosse letra de uma lapiseira bem antiga e tem uma chancela vermelha. E nessa chancela vermelha está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Camargo! Daniel recebe. Presbítero Israel recebe. João recebe. Maria
Recebe. Meu amigo aqui, recebe. Você. Leandro, Ailson, Mayra, acorda, recebe. Daniele, recebe. Eu vejo saindo da sua casa um furacão. Saindo da sua casa. Um espírito maligno está saindo da sua casa. Ela ainda vai ter alegria. Vai receber uma boa notícia. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma ótima semana. E que esse Deus poderoso que você conheceu hoje esteja presente em todos os dias. Até a consumação dos nossos dias nessa terra. Amém? Deus abençoe você. Aleluia!